Laura se senta no pequeno sofá de sua sala, um móvel antigo que já viu dias melhores, e observa a pequena árvore de Natal que mal consegue preencher o canto do cômodo. A árvore está enfeitada com alguns ornamentos desgastados e uma estrela que balança levemente, fixada com fita adesiva. As luzes piscam timidamente, mas em vez de trazer um brilho de festividade, elas parecem refletir a dor e a desolação que preenchem o ambiente. Enzo, seu filho de 7 anos, corre pela sala, seus olhos brilhando com a inocência e a esperança de quem ainda acredita na magia do Natal. Ele está agitado e animado, questionando incessantemente sobre a chegada do Papai Noel e a possibilidade de encontrar presentes sob a árvore. Cada pergunta de Enzo é uma facada no coração de Laura, que se esforça para manter um sorriso no rosto, apesar da angústia que a consome por dentro. Laura tenta ignorar o vazio que ocupa sua vida desde que perdeu o emprego. O desespero de não ter o que oferecer ao filho é esmagador. Ela olha para os brinquedos antigos espalhados pelo chão, que já foram presentes de anos anteriores, e pensa em como era diferente a vida antes da crise. A realidade bate forte, seu dinheiro acabou, e a comida na geladeira é escassa. Aquelas noites sem fim, sem saber como pagaria a próxima conta, tornaram-se uma constante em sua mente. Ela se levanta e vai até a janela, tentando se distrair com o brilho das luzes que adornam as casas vizinhas. Cada piscar de luz é um lembrete da festividade que ela não pode acompanhar. O frio que entra pela janela aberta é um reflexo da frieza que sente por dentro. Laura respira fundo e fecha os olhos, desejando que a situação fosse diferente, que pudesse fazer de Enzo um Natal especial, como ele merece. Mas a realidade é dura e cruel. Enzo, sem perceber a carga que sua mãe carrega, continua brincando, rindo e falando sobre seus sonhos para o Natal. Cada risada, cada palavra, é uma faca em Laura, que se pergunta se será capaz de manter a ilusão para ele. Ela se senta novamente, tentando se concentrar na alegria do filho, mesmo que o peso do desespero a sobrecarregue. As horas passam lentamente, conforme a noite se aproxima, Laura se prepara para enfrentar o que parece ser um Natal desolador. A esperança de um milagre é tudo o que lhe resta, mas mesmo ela está começando a vacilar. Laura tenta disfarçar suas lágrimas, abraçando Enzo com um carinho forçado, desejando que pelo menos o sorriso dele possa trazer alguma luz para a escuridão que a rodeia. Rafael caminha lentamente pelos corredores de sua mansão, seus passos ecoando no silêncio opressor que preenche a casa. Cada quarto parece um santuário de memória e dor, ornamentado com lembranças do passado que agora pesam como âncoras em seu coração. A mansão, embora grandiosa e elegante, é um reflexo sombrio da sua solidão. As paredes, adornadas com retratos e pinturas, guardam histórias de uma vida que ele mal reconhece. Ele para diante de uma foto emoldurada na parede, uma imagem antiga de sua esposa, sorridente e radiante, segurando a mão de uma jovem Isabela. A imagem é um contraste doloroso com a realidade atual. Desde a morte de sua esposa em um trágico acidente há alguns anos, Rafael se enclausurou em seu próprio mundo, afastando-se de todos, inclusive de sua filha. A dor da perda é uma sombra constante, que o separou não apenas da sua falecida esposa, mas também da sua filha. Na sala de estar, onde o calor da lareira deveria proporcionar conforto, o ambiente é frio e impessoal. Rafael se senta na poltrona de couro, olhando para o vazio. O brilho da lareira lança sombras dançantes nas paredes, mas não consegue afastar o peso do luto que o assola. Ele pega um copo de conhaque, dá um gole e coloca o copo de volta na mesa com um suspiro cansado. O álcool não alivia a dor, apenas a adormece temporariamente. Isabela, por outro lado, vive em uma constante batalha interna. Aos 18 anos, ela carrega o peso de uma adolescência interrompida pelo luto e pela frieza do pai. Ela sente falta de uma conexão que foi tragicamente perdida quando sua mãe morreu. Agora, sua casa, que deveria ser um refúgio, é um espaço de distanciamento e desamor. A falta de comunicação entre pai e filha é uma cicatriz aberta. Isabela anseia por um gesto de afeto que nunca chega. Rafael e Isabela mal trocam palavras. Quando fazem, é sempre sobre questões práticas, contas, horários, compromissos. O calor das conversas pessoais, o carinho e o apoio emocional, parecem ter desaparecido. Rafael, envolto em sua própria dor,
Não consegue enxergar a necessidade de sua filha de reconstruir uma conexão com ele. Isabela, por sua vez, tenta desesperadamente encontrar uma forma de se reconectar com um pai que parece perdido em seu luto. À medida que o Natal se aproxima, Rafael sente a pressão de uma época festiva que ele não consegue mais compreender. Ele observa as decorações que sua filha colocou na mansão com um olhar vazio, sem conseguir sentir a alegria que uma vez teve. As luzes piscantes e as músicas de Natal parecem ecoar em sua solidão, amplificando a distância que sente de sua filha e a ausência de sua esposa. A mansão é um monumento à sua tristeza, e Rafael está preso dentro de suas paredes, incapaz de encontrar uma saída para a dor que o consome. Laura entra na igreja com um passo hesitante, o calor úmido do verão ainda pairando no ar. O espaço, fresco e sombreado, oferece um alívio temporário do calor. O aroma suave de flores e incenso mistura-se com o leve frescor do ambiente, criando uma sensação de tranquilidade que ela está desesperada para encontrar. Laura se dirige para a última fila de bancos, buscando um canto discreto onde possa se sentar e tentar encontrar um pouco de paz. Ela observa as luzes de Natal penduradas ao redor do altar, piscando suavemente e refletindo em pequenas decorações espalhadas pela igreja. Cada luz é um lembrete da celebração que ela não pode realmente vivenciar, uma festividade que parece distante e inacessível. Laura se inclina para a frente, com os olhos fechados, tentando se concentrar nas palavras do Padre João, que está prestes a iniciar a missa. Rafael entra na igreja pouco depois, sua expressão carregada e o olhar distante. Ele se move com uma lentidão que denuncia seu estado de espírito, observando ao redor com um ar de desconexão. O calor do lado de fora ainda o acompanha, mas dentro da igreja, ele busca um lugar de silêncio e reflexão. Ele se posiciona no meio dos bancos, sentado sozinho, procurando um espaço onde possa mergulhar em suas memórias e pensamentos. O Padre João começa a missa com um tom suave e acolhedor. Suas palavras falam sobre encontrar esperança mesmo em tempos de dificuldade e sobre o poder da fé e da bondade. Laura ouve atentamente, cada palavra do padre tocando as partes mais profundas de seu coração, enquanto Rafael, sentado mais adiante, é lembrado de sua esposa e da dor que ainda carrega. O padre menciona a importância de manter a esperança viva e o valor de apoiar uns aos outros, mesmo quando o mundo parece sombrio. Laura deixa escapar uma lágrima que rapidamente enxuga, enquanto Rafael, embora inicialmente distante, começa a sentir uma leve sensação de alívio, como se as palavras do padre estivessem tocando uma parte adormecida de sua alma. Quando a missa termina, os fiéis começam a se dispersar, saindo para a noite quente. Laura se levanta lentamente, sentindo-se um pouco mais leve, embora o peso de seus problemas ainda esteja presente. Rafael, igualmente tocado pela mensagem, dirige-se para a saída, sua mente ainda cheia de pensamentos sobre sua esposa e a desconexão com sua filha. Enquanto saem, seus olhares se cruzam por um breve momento, uma conexão efêmera, mas carregada de significado que ainda não conseguem compreender. Sem palavras trocadas e sem saber o impacto profundo que esse encontro terá em suas vidas, Laura e Rafael passam um pelo outro, ambos carregando a sensação de que, talvez, o destino tenha algo a lhes oferecer. Naquele instante, o futuro começa a se entrelaçar, tecendo um novo caminho para ambos, ainda invisível e inexplorado. Laura se dirige ao mercado local, as mãos cheias de sacolas vazias e uma sensação de frustração crescente. O sol brilha intensamente, e o calor é implacável, mas ela mal percebe o desconforto, tão concentrada está em fazer o possível para garantir um Natal minimamente especial para Enzo. Ela caminha pelo corredor, olhando para as prateleiras repletas de produtos, cada item um lembrete doloroso do que ela não pode ter. Ela escolhe cuidadosamente alguns itens básicos, tentando economizar ao máximo. A cada compra, ela conta suas moedas com uma mistura de esperança e apreensão, tentando fazer com que cada centavo conte. Ao chegar ao caixa, a sensação de alívio por ter conseguido comprar algo para a ceia é rapidamente substituída pela angústia ao ver o total da conta. Laura vasculha sua bolsa, os olhos se enchendo de lágrimas quando percebe que suas moedas não são suficientes para cobrir a despesa. Rafael, que havia ido ao mercado em busca de alguns itens para uma refeição solitária, observa de longe, sua atenção capturada pela cena diante dele. Ele vê Laura, uma mulher com uma expressão de desespero e frustração,
tentando desesperadamente fazer os números fecharem. Algo em seu coração se move. É uma sensação estranha, quase como um despertar, que o faz querer fazer algo para ajudar. Ele nunca havia se sentido assim antes. A solidão e a dor que ele carregava pareciam se dissolver momentaneamente diante da necessidade que ele testemunha. Ele se aproxima, hesitante, e observa Laura de longe enquanto ela tenta explicar a situação ao caixa, sua voz falhando em meio às lágrimas. Rafael respira fundo, seu coração batendo forte. A visão da mulher aflita e a situação desesperadora fazem parecer vulnerável, uma sensação que toca um lugar profundo dentro dele. Ele decide intervir, caminhando até a fila com um passo decidido. Desculpe interromper, ele diz, a voz um pouco rouca, mas parece que você está passando por um momento difícil. Posso ajudar com a diferença? Laura levanta os olhos, surpreso com a oferta inesperada. Seus olhos encontram os de Rafael, e por um instante, a confusão e a desconfiança dão lugar a uma piscar de esperança. Ela hesita, incapaz de acreditar que alguém está oferecendo ajuda de forma tão genuína. O caixa observa a troca com uma expressão neutra, mas o ambiente ao redor parece se acalmar, como se todos esperassem para ver como a situação se desenrolará. Rafael, com um gesto gentil, coloca dinheiro suficiente para cobrir o valor restante da conta. Laura, ainda atônita, aceita a ajuda com um agradecimento em voz baixa, suas emoções à flor da pele. O gesto de Rafael é pequeno, mas para Laura, é um raio de luz em um momento de escuridão. O calor do verão parece mais suportável agora, e a sensação de desespero começa a se dissipar. Enquanto Laura recolhe suas compras e se prepara para sair, Rafael a observa de longe, um novo sentimento de satisfação começando a se formar dentro dele. Ele não pode explicar por que decidiu ajudar, mas sabe que algo mudou dentro de si. Laura se despede, e embora seus caminhos ainda estejam apenas começando a se cruzar, aquele momento de conexão marca o início de uma transformação que ambos irão descobrir ao longo de suas jornadas. Laura, com suas sacolas de compras agora pagas, sai do mercado sentindo um misto de alívio e gratidão. O gesto inesperado de Rafael a tocou profundamente, mas ela se pergunta por que alguém tão distinto de sua realidade faria algo assim. Enquanto caminha de volta para casa, o calor do dia parece mais suportável, mas a pressão dos desafios ainda pesa sobre seus ombros. Ela se dirige para sua casa, passando por ruas conhecidas que parecem mais silenciosas do que o normal. O pensamento sobre o que fazer com o pouco que conseguiu comprar para o Natal é constante. Ao virar a esquina e avistar sua pequena casa, Laura tenta se preparar mentalmente para o encontro com Enzo, cuja expectativa de um Natal especial a torna ainda mais determinada a fazer o melhor possível. No entanto, Rafael não desistiu de ajudar. Após observar Laura de longe enquanto ela saía do mercado, ele decidiu seguir discretamente, mantendo uma distância suficiente para não a incomodar, mas perto o bastante para garantir que não perdesse a chance de oferecer mais ajuda. Ele a observa enquanto ela chega a casa, percebendo a maneira como ela lida com a situação e o ambiente ao seu redor. Quando Laura finalmente chega em casa e começa a preparar um jantar simples, Rafael para do outro lado da rua, hesitando por um momento. Ele vê Laura se mover com um misto de esperança e preocupação, o cansaço evidente em seus movimentos. Algo no comportamento de Laura o toca profundamente, e ele sente um impulso forte de fazer mais por ela. Ele respira fundo e cruza a rua, decidido a não deixar a oportunidade passar. Rafael chega à porta de Laura e bate, o coração acelerando com a expectativa. Laura, surpresa ao vê-lo novamente, abre a porta com uma expressão de dúvida e curiosidade. Rafael se apresenta e, com um olhar genuíno de empatia, explica o motivo de sua visita. Laura, ele começa, depois de nossa conversa no mercado, eu não consegui parar de pensar em como poderia ajudar mais. Minha filha, Isabela, está organizando um evento beneficente para o Natal, e estamos procurando alguém para ajudar. É um trabalho temporário, mas bem remunerado. Você gostaria de considerar essa oportunidade? Laura olha para Rafael com uma mistura de surpresa e alívio. O calor do dia parece mais suportável agora, e a oferta inesperada traz uma nova esperança. Ela aceita a proposta com um sorriso sincero, e Rafael lhe fornece os detalhes do evento, prometendo entrar em contato em breve para combinar os detalhes finais.
Enquanto Rafael se despede e se afasta da casa, Laura observa partir, sentindo uma onda de gratidão e esperança. A oferta de trabalho para o evento beneficente representa mais do que uma oportunidade de ganhar dinheiro, é uma chance de mudar sua situação e proporcionar um Natal melhor para Enzo. Rafael também se sente aliviado e satisfeito, sabendo que seu gesto pode ter um impacto positivo na vida de Laura e que a conexão inesperada entre eles pode ser o início de algo significativo. Antes de continuarmos, coloque sua opinião nos comentários. O que faria se estivesse na posição de Laura, enfrentando dificuldades financeiras e precisando de ajuda para o filho? Aceitaria a ajuda de alguém desconhecido? Se você já passou, ou tem alguém próximo que passou por algo parecido, compartilhe conosco. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. É muito importante para nós. Laura começa a trabalhar no evento beneficente organizado por Isabela, sentindo uma mistura de nervosismo e esperança. Ao chegar ao local, é recebida com uma atmosfera animada de preparativos para o Natal, mas logo percebe a carga emocional que pesa sobre Isabela. A jovem, embora dedicada ao evento, carrega uma tristeza visível que contrasta com a alegria efervescente do ambiente ao redor. Isabela está constantemente em movimento, coordenando os voluntários e ajustando os detalhes finais com uma precisão quase meticulosa. Mas, por trás da fachada de eficiência, há um brilho de desolação em seus olhos. Laura, observadora e empática, nota como Isabela parece carregar um peso invisível, muitas vezes se afastando para momentos de solitude, como se buscasse um alívio para sua dor interna. Enquanto Laura se integra à equipe e começa a se familiarizar com suas tarefas, ela também se aproxima de Isabela, oferecendo ajuda e apoio. Laura, com seu instinto maternal aguçado, sente uma necessidade de entender a jovem e, se possível, ajudar a suavizar a solidão que parece envolvê-la. Isabela, inicialmente reservada, gradualmente começa a se abrir para Laura, compartilhando fragmentos de sua vida e o conflito constante que tem com seu pai, Rafael. As conversas entre Laura e Isabela são suaves, quase como uma dança delicada onde Laura tenta oferecer consolo sem invadir a privacidade de Isabela. Ela percebe que o relacionamento entre pai e filha está profundamente rompido, um rastro de ressentimento e dor pairando entre eles. Isabela menciona, com um tom de tristeza não disfarçada, como a morte da mãe deixou uma lacuna na vida de ambos, uma lacuna que nunca conseguiram preencher ou discutir adequadamente. Laura sente seu coração se apertar ao ouvir essas revelações. Seu instinto maternal faz com que ela se sinta compelida a agir, não apenas para ajudar Isabela, mas para tentar reparar a relação danificada entre pai e filha. Ela começa a encontrar maneiras discretas de promover momentos de interação entre Isabela e Rafael durante o evento, oferecendo sugestões para pequenas conversas ou atividades que possam permitir um contato mais significativo. Em um dos momentos mais íntimos, Laura observa Rafael chegar ao evento e encontrar Isabela, que está ocupada com uma tarefa. Ele a cumprimenta com um sorriso fraco, e Laura percebe a tensão imediata entre eles. Ela decide intervir, aproximando-se com uma atitude suave e acolhedora. Rafael, Isabela está organizando algo incrível aqui. Talvez vocês pudessem discutir alguns detalhes juntos? Rafael e Isabela trocam olhares carregados de sentimentos não resolvidos, mas Laura nota que há uma pequena abertura no comportamento de ambos. Eles se sentam para conversar sobre o evento, e embora as palavras trocadas ainda estejam carregadas de desconforto, Laura percebe uma mudança sutil na dinâmica. A aproximação gentil e os esforços de Laura para criar uma ponte entre pai e filha estão começando a ter um efeito. Laura se afasta um pouco, observando a cena com um misto de esperança e preocupação. Ela sabe que não pode forçar uma reconciliação, mas confia que suas pequenas ações podem ajudar a suavizar as arestas e, talvez, dar início a um processo de cura. Enquanto Isabela e Rafael continuam seu trabalho, Laura sente que, apesar das dificuldades, há um vislumbre de possibilidade no ar, a possibilidade de que, com paciência e compreensão, os laços familiares possam ser restaurados. Enquanto o evento beneficente avança, a atmosfera está repleta de espírito natalino, mas Rafael permanece envolto em uma nuvem de isolamento. Em meio à agitação do evento, ele é um espectador silencioso, observando as interações e o entusiasmo dos outros com uma distância emocional palpável. Sua máscara de indiferença é quase impenetrável,
e sua dor interna é um segredo que ele mantém bem guardado. No entanto, a presença constante de Laura começa a fazer uma diferença inesperada. Ela, com seu jeito gentil e caloroso, não apenas ilumina o ambiente ao seu redor, mas também toca Rafael de maneiras que ele não esperava. Ele observa como Laura cuida de Enzo com uma devoção profunda, sua dedicação e amor pelo filho servindo como um lembrete constante do que ele perdeu e do que ele anseia ter de volta em sua própria vida. Laura, com sua maneira natural de expressar compaixão, acaba encontrando pequenos momentos para conversar com Rafael. Ela compartilha histórias sobre seu próprio filho, Enzo, e as dificuldades que enfrentam, mas também as pequenas vitórias e alegrias que tornam a vida significativa. Rafael começa a perceber a resiliência e o amor que Laura demonstra diariamente, algo que contrasta com o vazio que ele sente em sua própria vida. Enquanto isso, Isabela continua a enfrentar suas próprias batalhas internas. Ela observa a crescente interação entre Laura e Rafael com um misto de esperança e dor. A ideia de uma possível reconciliação entre pai e filha a faz sentir uma ansiedade constante. Ela ainda se afasta emocionalmente, incapaz de deixar de lado o ressentimento e a tristeza que carregou desde a morte da mãe. Seu desejo de uma reconciliação é real, mas a ferida é profunda, e a ideia de se aproximar novamente parece uma montanha intransponível. Em momentos de introspecção, Isabela se vê em conflitos internos, desejando fervorosamente que as coisas fossem diferentes, mas sem conseguir dar o primeiro passo em direção à cura. A presença de Laura, que trouxe um novo dinamismo para o ambiente, também faz com que Isabela se sinta mais esperançosa, mas a dor da rejeição e o medo de se machucar novamente a mantém distante. Rafael, por outro lado, começa a enfrentar uma batalha emocional silenciosa. Ele se vê tocado pelas conversas e interações com Laura, algo que nunca havia experimentado desde a perda de sua esposa. A ideia de reconectar com sua filha parece um desafio gigantesco, mas o calor e a sinceridade que Laura traz para sua vida começam a quebrar algumas das paredes que ele construiu ao longo dos anos. Os dias passam e, lentamente, Rafael começa a permitir-se momentos de vulnerabilidade, impulsionado pela influência de Laura e sua dedicação a Enzo. Ele tenta abrir um espaço para as emoções que tinha suprimido, permitindo-se refletir sobre sua própria capacidade de se conectar e curar. Laura, percebendo a dificuldade de Rafael, continua a oferecer apoio silencioso, sua presença constante funcionando como um bálsamo para a dor dele. Ela observa a luta interna de Rafael e a dor de Isabela com um coração pesado, mas também com a esperança de que, com o tempo, o espírito de Natal e a empatia genuína possam fazer milagres. Enquanto Rafael e Isabela enfrentam seus próprios corações partidos, a jornada de cura e reconciliação começa a se desenrolar. Laura, com sua bondade e compreensão, torna-se uma figura central nesse processo, ajudando a suavizar as feridas e a acender uma pequena chama de esperança onde antes havia apenas escuridão. A dor e a distância ainda são palpáveis, mas há uma sensação crescente de que, apesar das dificuldades, a possibilidade de reconciliação e cura está ao alcance. A véspera de Natal chegou, trazendo consigo uma expectativa festiva que deveria envolver todos em um manto de alegria e esperança. No entanto, na pequena casa de Laura, o clima é de tensão e desespero. Laura está imersa em preparativos de última hora, tentando transformar o ambiente em algo especial para Enzo, mesmo com recursos limitados. A árvore de Natal, enfeitada com ornamentos simples, brilha com uma luz suave, tentando trazer um pouco de magia ao cenário modesto. Mas o que deveria ser uma noite de celebração rapidamente se transforma em um pesadelo quando Enzo começa a apresentar sinais de uma febre alta e um mal-estar crescente. O brilho dos enfeites e o calor do ambiente se tornam detalhes insignificantes diante da preocupação esmagadora de Laura. A angústia de vê-lo doente é palpável, e ela se vê em um frenesi de tentativas para aliviar o sofrimento do filho, sem muito sucesso. Com o desespero aumentando, Laura percebe que a situação está se agravando. A febre de Enzo não cede, e os remédios que ela possui não parecem ser suficientes para aliviar seu desconforto. Ela tenta buscar ajuda, mas se depara com um grande obstáculo. Sem dinheiro suficiente para uma consulta médica e sem transporte para levar Enzo a um hospital, Laura se vê sem alternativas viáveis. A noite cai, com o clima de Natal se tornando um pano de fundo cruel para seu sofrimento. Laura toma uma decisão dolorosa. Ela sabe que precisa de ajuda urgente,
com um coração pesado, decide recorrer a Rafael. O pensamento de pedir ajuda a alguém que conheceu apenas recentemente é difícil e embaraçoso, mas a situação é desesperadora e ela não tem outras opções. Laura, ainda em pânico e com lágrimas nos olhos, se veste rapidamente e sai de casa, carregando Enzo nos braços, tentando protegê-lo do frio da noite. A cidade está calma, com as luzes de Natal piscando ao longe, mas o ambiente ao redor parece indiferente ao seu desespero. Ela dirige-se para a mansão de Rafael, a última esperança que lhe resta. Quando chega à porta da mansão, o coração de Laura bate descontroladamente. Ela hesita por um momento antes de bater a porta, a angústia visível em seu rosto. Quando Rafael abre a porta, ele é imediatamente confrontado com a imagem de Laura, com seu filho doente nos braços e uma expressão de desespero que rompe qualquer formalidade. Rafael, Laura diz, sua voz tremendo, eu não sei a quem mais recorrer. Enzo está muito doente e eu não tenho dinheiro nem transporte para levá-lo ao hospital. Por favor, me ajude. Rafael, chocado e tocado pela súplica desesperada de Laura, percebe a gravidade da situação. A imagem de Enzo, pálido e abatido, aciona algo profundo em Rafael. Ele a acolhe imediatamente, suas próprias reservas emocionais rompendo-se ao ver o desespero materno e a fragilidade de Enzo. Venha, entre, Rafael diz com urgência, sua voz carregada de preocupação. Vamos fazer o possível para ajudar. Laura entra na mansão, agradecida e aliviada, enquanto Rafael rapidamente organiza a ajuda necessária. Ele faz uma ligação para o serviço de emergência e garante que Laura e Enzo sejam levados ao hospital. O senso de urgência e a ação imediata de Rafael mostram um lado dele que há muito estava escondido atrás de uma fachada de indiferença. Enquanto Enzo é levado para tratamento, Laura sente um misto de alívio e gratidão, seus olhos ainda marejados de preocupação. A noite, que começou com uma esperança de Natal, agora está imersa em um ato de humanidade que pode, finalmente, trazer uma verdadeira chance de cura e transformação para todos os envolvidos. No meio do caos, Rafael e Laura compartilham um momento de conexão profunda, uma abertura que transcende o sofrimento e revela a verdadeira essência da solidariedade e do espírito de Natal. A tempestade de desespero que ameaçava arruinar a noite agora se torna um prenúncio de um possível milagre, à medida que a ajuda chega e a esperança de recuperação se renova. O hospital é um lugar onde a esperança e a ansiedade se entrelaçam em um ambiente de esterilidade e luzes frias. As paredes brancas e o cheiro de desinfetante são quase opressivos, mas para Laura, elas são um pano de fundo para um pesadelo pessoal. Com Enzo agora sob cuidados médicos, ela está sentada na sala de espera, a expressão de preocupação constante marcada em seu rosto. Suas mãos tremem enquanto ela segura a pequena bolsa com seus poucos pertences e o casaco de Enzo, agora pendurado em um dos ombros. Rafael, ao seu lado, sente uma sensação de impotência que nunca havia experimentado antes. Ele observa Laura, a maneira como ela mantém a compostura, o amor inabalável em seus olhos enquanto aguarda notícias de seu filho. A cena é um lembrete brutal da fragilidade da vida e da intensidade do amor de uma mãe. Rafael tenta se distrair, andar de um lado para o outro, mas a inquietação interna é inevitável. Enquanto o tempo se arrasta, Rafael começa a refletir sobre sua própria vida. Ele olha para a janela da sala de espera, onde as luzes da cidade brilham à distância. A visão do mundo lá fora parece irrelevante, como se nada tivesse importância diante da realidade que enfrenta agora. Rafael se pergunta como chegou a esse ponto, por que seu coração estava tão fechado e por que o amor e a conexão parecem ter escapado de sua vida. Ele se lembra da esposa que perdeu, uma dor que ele tentou esconder atrás de uma fachada de indiferença e controle. A solidão que seguiu a sua morte parecia ter se tornado uma segunda pele, e ele construiu muros ao redor de seu coração para não sentir mais a dor da perda. Mas agora, ao ver Laura, sua dedicação e desespero, Rafael se vê confrontado com a verdade de suas próprias escolhas. Laura, em seu sofrimento e devoção, é a personificação de uma vida que ele não conseguiu tocar. O contraste entre a entrega de Laura ao seu filho e o distanciamento que Rafael construiu em sua própria vida é chocante. A maneira como ela está disposta a tudo para ajudar Enzo, mesmo sem recursos ou apoio, faz Rafael questionar suas próprias prioridades. Ele percebe, com uma clareza dolorosa, que seu isolamento não trouxe paz,
mas sim uma profunda solidão e uma vida vazia de conexões reais. Rafael pensa nas inúmeras vezes em que se afastou das pessoas, focando apenas no trabalho e na busca incessante por sucesso. Ele reflete sobre a relação quebrada com Isabela, sobre o quanto ele falhou em estar presente e em ser um pai realmente amoroso e atento. As palavras de Laura, a forma como ela fala com amor e esperança apesar das adversidades, fazem com que ele se pergunte se ele poderia ter escolhido um caminho diferente. O silêncio da sala de espera é interrompido apenas pelo ocasional som de passos dos funcionários e o murmúrio distante de outros pacientes. Rafael continua a se perder em seus pensamentos, sua mente repleta de arrependimento e autocrítica. Ele percebe que a ajuda que ofereceu a Laura foi mais do que um simples ato de caridade, foi um reflexo do desejo de se redimir e de encontrar uma conexão genuína com os outros. Quando o médico finalmente entra na sala para dar notícias sobre Enzo, Rafael está completamente absorvido por suas reflexões. Ele vê Laura levantar-se imediatamente, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança, e sente um impulso de se aproximar e oferecer um apoio sincero. A dedicação e o amor de Laura o tocaram profundamente, provocando uma introspecção que ele não havia permitido a si mesmo antes. Enquanto as notícias sobre Enzo são dadas, Rafael entende que, independentemente do resultado, esta experiência lhe ofereceu uma oportunidade para refletir, para reconhecer seus erros e para considerar uma mudança significativa em sua vida. A dor e a incerteza que ele vê em Laura, a luta de uma mãe para proteger seu filho, abrem os olhos de Rafael para a verdade de que a vida é muito mais do que as conquistas materiais e o status social que ele buscou incansavelmente. Ele se dá conta de que o verdadeiro valor está nas conexões humanas, no amor e no cuidado que ele deixou de lado por tanto tempo. Na manhã de Natal, o céu sobre a cidade brasileira é iluminado por um sol radiante, típico dessa época do ano. As ruas estão decoradas com fitas e luzes festivas, e o som alegre de músicas natalinas preenche o ar. No entanto, dentro do grande salão onde o evento beneficente está sendo realizado, a atmosfera é carregada de um misto de ansiedade e expectativa. As mesas estão adornadas com toalhas vermelhas e verdes, e um banquete de delícias natalinas espera para ser servido aos convidados, que ainda se acomodam e conversam animadamente. Rafael está em um canto do salão, observando o cenário com um olhar introspectivo. A noite anterior foi um turbilhão emocional, e ele acordou com uma decisão firme: era hora de enfrentar seus medos e reparar o que havia sido quebrado em sua vida. Ele sabia que, para encontrar a redenção que buscava, precisava se reconectar com sua filha Isabela, cuja ausência em seu coração pesava mais do que qualquer ausência física. Enquanto o evento avança, a atenção dos convidados é atraída para o palco. Isabela está ali, no centro das atenções, organizando os detalhes finais com uma dedicação que contrasta com a frieza que ela mostra a Rafael. A jovem, apesar de seus esforços, carrega um peso emocional evidente, e Rafael sabe que a culpa e o arrependimento se acumulam como uma sombra constante em sua vida. Com um passo hesitante, Rafael se dirige ao palco. O murmúrio na plateia diminui, e os olhares se voltam para ele, intrigados e curiosos. Rafael se aproxima do microfone, o coração batendo forte, e dá uma rápida olhada em Isabela, que o observa com uma mistura de surpresa e desconfiança. Ele respira fundo, tentando acalmar o turbilhão interno que ameaça tomar conta. Bom dia a todos, Rafael começa, sua voz começando a tremer. Eu gostaria de tomar um momento para falar sobre algo muito pessoal. O silêncio se faz no salão, e a atenção dos presentes se concentra completamente em Rafael. Ele começa a relatar a dor e a perda que experimentou desde a morte de sua esposa, compartilhando como isso levou a se isolar e a se afastar de todos que amava, especialmente de sua filha. Eu me afastei de todos, Rafael continua, e, principalmente, de minha filha Isabela. Eu me escondi atrás de uma fachada de sucesso e controle, mas, na verdade, estava quebrado por dentro. E, ao invés de tentar consertar o que estava errado, eu deixei o tempo passar, permitindo que a distância se tornasse um abismo. A emoção na voz de Rafael é palpável, e as palavras saem com dificuldade, mas com uma sinceridade que toca os corações dos ouvintes. Ele olha diretamente para Isabela, seus olhos cheios de arrependimento e esperança. Isabela, eu quero pedir desculpas, ele diz, a voz agora firme e carregada de emoção.
peço desculpas por não ter sido o pai que você precisava. Por não ter estado presente, por não ter ouvido, por não ter tentado salvar nossa relação. Eu percebo agora o quanto você sofreu e o quanto eu falhei em te apoiar. Hoje, no Natal, eu entendo que o verdadeiro presente que eu posso te dar é o meu arrependimento e o meu desejo sincero de mudar. A sala está em silêncio absoluto. Os convidados, tocados pela sinceridade de Rafael, olham para ele com uma mistura de empatia e compaixão. Isabela, com lágrimas nos olhos, observa seu pai, suas emoções lutando para se manter sob controle. O impacto do discurso de Rafael é evidente, e a tensão que havia preenchido o ambiente começa a se dissipar, substituída por um sentimento de esperança e possibilidade. Rafael termina seu discurso com um convite simples, mas poderoso. Eu gostaria de reconstruir o que foi perdido. Quero começar de novo, se você puder me dar essa chance. O gesto de Rafael, uma tentativa corajosa e vulnerável de se redimir, é um marco significativo na história. Ele está oferecendo não apenas um pedido de perdão, mas também uma oportunidade de reconectar e reconstruir os laços que foram rompidos. O evento beneficente, que começou como uma simples reunião de solidariedade, agora se transforma em um momento de verdade e redenção. Isabela, tocada pelas palavras e pela sinceridade de seu pai, finalmente se levanta e se aproxima dele. O abraço que se segue é carregado de uma mistura de emoções, dor, esperança e a possibilidade de um novo começo. É um momento de reconciliação que traz uma nova luz ao Natal, simbolizando não apenas a cura pessoal de Rafael, mas também o potencial para restaurar a conexão familiar e encontrar a verdadeira essência do espírito natalino. O salão de eventos está iluminado de forma suave, com luzes que dançam nas paredes e refletem um brilho caloroso sobre os convidados emocionados. O espírito do Natal, com sua promessa de renovação e esperança, preenche o ambiente, mas o foco central agora é a reconciliação que se desenrola diante dos olhos de todos. Isabela e Rafael estão no centro da cena, e o mundo ao redor parece ter desacelerado. O silêncio na sala é palpável, quebrado apenas pelo som distante da música de Natal que parece agora distante e secundário. Isabela, com os olhos marejados e a respiração irregular, se aproxima de Rafael. Seu rosto, antes fechado e endurecido, agora exibe uma expressão de vulnerabilidade e desejo de cura. Rafael, por sua vez, está visivelmente abalado, mas um brilho de esperança e alívio começa a tomar conta de seus olhos. Ele observa a filha com um misto de temor e esperança, sabendo que está à sua última chance de corrigir os erros do passado. Ele estende a mão em um gesto hesitante, mas carregado de sinceridade, e se ajoelha diante dela, como se buscando sua aceitação e perdão. Isabela observa, a dor acumulada de anos de distância e falta de compreensão começando a se dissolver diante de seus olhos. Ela vê não apenas o homem que a deixou para trás, mas também o pai que está tentando, finalmente, se reconectar e mostrar arrependimento genuíno. O peso dos anos de desilusão começa a se esvair, substituído por um sentimento de renovação e possibilidade. Com um sobressalto, Isabela dá um passo em direção a Rafael, e a tensão no ambiente é palpável. As lágrimas que antes eram um sinal de tristeza agora se tornam um símbolo de libertação e cura. Ela o abraça, e o gesto é um poderoso ato de perdão que ecoa através da sala. O abraço é apertado e cheio de emoções, como se ambos tentassem preencher o vazio que os separou durante tanto tempo. Rafael fecha os olhos, absorvendo a intensidade do momento. O alívio é quase físico, e o peso da solidão e da culpa começa a se dissipar. Ele sente o calor do abraço de Isabela e compreende, com uma clareza dolorosa, que o verdadeiro presente de Natal é a reconciliação e a renovação das relações humanas. Ele a segura com força, a respiração dele se acalmando à medida que a sensação de conexão se estabelece. Os convidados, que antes observavam com expectativa, agora estão comovidos pela cena. Alguns enxugam as lágrimas, e um sentimento de solidariedade e esperança se espalha pela sala. O espírito de Natal, que parecia distante antes, agora está presente de forma vibrante, refletido na emoção crua e sincera entre pai e filha. À medida que o abraço se desfaz, Rafael e Isabela se afastam um pouco, mas a conexão entre eles permanece forte e visível.
Os olhares que trocam são cheios de compreensão e uma nova determinação de construir um futuro melhor juntos. O peso da solidão e do arrependimento que antes pairava sobre Rafael está começando a se dissipar, substituído por uma sensação de paz e a promessa de um novo começo. O evento beneficente, que começou como um simples encontro de solidariedade, agora se transforma em um marco de transformação pessoal. A reconciliação entre pai e filha não é apenas uma vitória para eles, mas uma inspiração para todos os presentes. É um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a esperança e o amor têm o poder de curar e unir. Os aplausos suaves que surgem da plateia são um eco de um sentimento coletivo de alegria e renovação. Isabela e Rafael, agora unidos de novo, começam a caminhar juntos em direção a um futuro mais promissor, e o espírito do Natal se torna uma celebração de novos começos e do poder do perdão. O Natal está se aproximando do seu crepúsculo, e a festa no salão do evento, que começou como uma celebração de caridade, transformou-se em um momento de profunda conexão e renovação. A noite está fresca e agradável, uma brisa leve passando pelas janelas abertas, trazendo um aroma sutil de flores e a sensação de esperança no ar. Laura e Enzo estão no centro de uma pequena mesa decorada com simplicidade, rodeados por novos amigos e velhos conhecidos que foram tocados pela jornada que viveram. A mesa está posta com uma comida simples, mas feita com carinho, um espelho da nova fase que Laura e Enzo estão prestes a iniciar. A comida é acompanhada de risos e conversas animadas, que contrastam com o ambiente silencioso e tenso de semanas atrás. Rafael, que agora se encontra mais aberto e em paz, observa o ambiente ao seu redor com um sentimento de realização e gratidão. Ele sabe que o dia foi um marco não apenas para sua reconciliação com Isabela, mas também para a vida de Laura e Enzo, que agora se entrelaça de forma inesperada com a sua. Após o evento, Rafael decide que é hora de oferecer uma ajuda concreta e significativa a Laura, como uma forma de agradecimento por seu papel na transformação que ele vivenciou. Com um gesto cuidadoso, Rafael se aproxima de Laura, seu semblante sério agora suavizado por um sorriso caloroso. Ele a encontra em um canto tranquilo do salão, onde o brilho suave das luzes de Natal reflete em seu rosto cansado, mas feliz. Rafael tira um envelope do bolso e o segura com delicadeza, a sua expressão transmitindo uma mistura de orgulho e compaixão. Laura, ele começa, sua voz cheia de sinceridade, quero agradecer por tudo o que você fez. Por sua coragem, sua força, e pelo amor que você mostrou. Eu sei que palavras não são suficientes, então eu gostaria de oferecer a você algo que espero que ajude a mudar a sua vida para melhor. Laura olha para ele, uma expressão de surpresa e curiosidade surgindo em seu rosto. Ela observa Rafael abrir o envelope e retirar um contrato de trabalho. Seus olhos se enchem de lágrimas ao ler o documento, um emprego fixo em uma posição que permitirá a ela ter uma renda estável e digna. Rafael coloca o contrato na frente de Laura, o gesto simples mas carregado de significado. Eu quero garantir que você e Enzo tenham a vida que merecem. Rafael continua, e que possam ter um futuro mais seguro e feliz. Espero que esta seja uma forma de retribuir e também de agradecer por você ter sido uma parte tão importante da minha jornada de redenção. Laura, com a voz embargada pela emoção, aceita o contrato com um agradecimento sincero. Seus olhos brilham com uma mistura de gratidão e alívio, e ela percebe que, após tantas dificuldades, uma nova oportunidade está surgindo diante dela. O gesto de Rafael é mais do que uma oferta de emprego, é um sinal de que a vida está se reescrevendo de forma mais positiva para ela e Enzo. À medida que a noite avança, o ambiente do salão se transforma em uma celebração simples, mas profundamente significativa. As pessoas se reúnem em torno da mesa, compartilhando histórias, risos e o calor da companhia mútua. É uma festa sem extravagâncias, mas cheia de amor e significado, refletindo a verdadeira essência do Natal. Rafael, Isabela, Laura e Enzo se encontram no centro da sala, unidos não apenas pelo espírito festivo, mas pela transformação pessoal e emocional que vivenciaram juntos. É um momento de celebração que transcende os presentes e as decorações, mostrando que o verdadeiro milagre do Natal é a redenção dos corações e a capacidade de criar novas oportunidades para aqueles que mais precisam. Enquanto a noite se desenrola, as luzes de Natal brilham com uma intensidade renovada,
e o calor da sala parece simbolizar a renovação dos laços que foram restaurados. Todos presentes sabem que, mais do que qualquer presente material, o maior presente de Natal é a capacidade de se conectar profundamente, oferecer ajuda e encontrar novos começos em meio aos desafios. A cena é um testemunho de que, mesmo nas situações mais difíceis, a verdadeira magia do Natal reside na capacidade de transformar vidas e criar um espaço onde o amor e a compreensão podem florescer. E assim, todos se unem para celebrar um Natal que, para Laura, Enzo, Rafael e Isabela, será lembrado como o início de um novo capítulo, repleto de esperança e possibilidades. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.